Bom dia a todos, eu sou Henrique Vilela, eu sou aluno da PUC Minas do 5º período e sou monitor de introdução à semiologia médica dos professores Gilmar e Fabrício. Nessa aula eu vou falar um pouco sobre a semiologia do abdômen. Primeiramente, é muito importante que a gente saiba todas as regiões do abdômen e onde cada órgão está localizado em cada uma dessas regiões. Nós temos, como vocês podem ver, o hipocôndrio direito e esquerdo, epigástrio, os flancos direito e esquerdo, o mesogástrio e as fossas ilíacas direita e esquerda e o hipogástrio. Aí, nós conseguimos identificar que no hipocôndrio direito tem a presença da vesícula e do fígado. No epigástrio temos o fígado, estômago, pâncreas e duodeno. No hipocôndrio esquerdo nós temos o baço, temos o intestino grosso, delgado e o estômago. No flanco direito, nós temos rim e intestino, assim como no esquerdo. No mesogástrio, nós temos apenas o intestino. Nas fossas ilíacas, a gente vai falar... Da fossa ilíaca direita, nós teremos o apêndice, o cico do intestino delgado, no caso das mulheres, ovários e tuba. Já na esquerda, vamos ter a presença do intestino delgado, do cólon sigmoide e descendente, e no caso das mulheres também, tubos e ovários. Já no hipogástrio, teremos bexiga e o intestino delgado. É muito importante saber quais são os órgãos principais dessa região e também é muito importante saber que os móveis eles não estão estáticos. Eles podem sofrer algumas movimentações. E como vocês conseguem ver nessa imagem, dá para exemplificar melhor a localização de cada órgão e cada região demarcada previamente dita. Passando esse slide, agora vamos falar um pouco sobre os principais sinais e sintomas que as pessoas demandam frente à semiologia do abdômen. A principal delas são dor, aumento do volume do abdômen, poderemos exemplificar com ascite ou distensão gasosa. As pessoas podem apresentar também nódulos, massas, tumores ou até circulação colateral. Agora nós vamos falar um pouco sobre cada órgão na sua região. Vamos começar pelo hipocôndrio direito, que nessa região nós temos basicamente o fígado e a vesícula. No fígado, geralmente vai prevalecer a dor hepática, que ela pode ser causada por insuficiência cardíaca, por inflamação, que seria a hepatite, por abscesso. E geralmente essa dor, ela se localiza no hipocôndrio direito, que é uma dor mais local, não tem radiação, e ela pode ir apenas ali para a região do epigástrio. Essa dor ela é contínua, não súbita, não intensa e que ela piora na sua palpação. Já no caso da vesícula, essa dor geralmente ela é causada por um cálculo. E essa dor ela pode ser mais intensa depois da alimentação. Essa dor ela pode se radiar indo para o ombro ou então para o ângulo da escápula. Essa dor geralmente ela é incólica e ela pode vir com náuseas, vômitos e febre. E durante a anamnese é muito importante que a gente saiba alguns termos. Portanto, a gente tem essas observações, que seria a colia fecal, que são as fezes esbranquiçadas, que é um termo semiológico. E nós temos também que saber sobre o sinal de Murphy. O sinal de Murphy ele é uma dor na palpação no ponto cístico. Geralmente, quem possui essa dor é porque está com colecistite. Esse ponto ele vai ficar na junção do rebordo costal com a borda lateral do reto abdominal. Se cada um fizer na sua própria barriga, no seu próprio abdômen, vocês conseguem localizar esse ponto. Então, para executar essa manobra, a gente vai localizar esse ponto, depois nós vamos pressionar. E quando pressionarmos, nós vamos pedir para que o paciente respire. Quando ele respirar, ele vai ter uma parada súbita na inspiração, que vai ser quando o fígado e a vesícula vão descer. E quando esse sinal de Murphy for positivo, nós poderemos pensar em colecistite. Quando temos os sintomas de colecistite com a icterícia,
nós podemos pensar que um cálculo desceu e pode ter passado para o colédoco. Aí nós teremos a colédocotíase. E já no hipocôndrio esquerdo, agora, nós encontraremos principalmente o baço. Seu principal sintoma e sinal é a dor, e ela pode ser causada por algumas causas, sejam elas esplenomegalia, ruptura esplênica, o infarto esplênico, um abscesso esplênico. O outro sintoma pode ser a icterícia, já que o baço é responsável pela hemocaterese, e quando essa hemocaterese está aumentada, podemos ter uma anemia hemolítica, que é quando nós temos a destruição exagerada das hemácias, e isso irá gerar um aumento da bilirrubina indireta. Diferente quando o problema é hepático e nós teremos um acúmulo da bilirrubina direta. E por fim, para falar do baço, como ele é um órgão mais interno, ele não é palpável. E em algum caso de esplenomegalia, nós conseguiríamos sentir uma massa, indicando que há algum crescimento anormal do baço. Passando o slide, vamos falar um pouco da região epigastro. Nela, predominam-se pâncreas, estômago, esôfago e duodeno. Primeiramente, a gente vai falar do pâncreas. O pâncreas ele pode se manifestar em caso de pancreatite aguda, dores na região do epigastro irradiando para a região do hipocôndrio esquerdo ou direito, ou então até para o dorso. Temos uma característica específica da pancreatite aguda, que é a dor em faixas. Já a dor de pancreatite crônica, ela pode causar ou não dor, e se ela causar, será uma dor não tão intensa. E o câncer no pâncreas, ele cursa com a dor em estágios mais avançados. Além dessa dor, problemas pancreáticos podem vir junto com náuseas e vômitos. Lembrando que o pâncreas ela é uma glândula endócrina e exócrina, ou seja, caso tenha algum acometimento com essa glândula, teremos uma alteração na produção. No caso da parte exócrina dela, uma alteração na produção de enzimas que são responsáveis pela digestão. Ou seja, o paciente acometido ele vai poder manifestar com emagrecimento, anorexia, perda de força, diarreia e má digestão. Assim como os hipocôndrios, no epicôndrio nós teremos algumas observações de termos semiológicos, como esteatorreia, que são aquelas fezes gordurosas que elas geralmente boiam no vaso e têm um odor característico. Vamos falar agora um pouco do esôfago. Ele tem sinais e sintomas como a dor e a pirose. A pirose ela é aquela queimação, conhecida também como azia, na região retroesternal, sendo que essa dor ela pode se irradiar para a região torácica ou os ombros, se assemelhando muito com a dor do infarto, o que causa geralmente muita tensão nas pessoas. Uma diferença que pode nos ajudar que a dor esofágica ela geralmente acontece depois da alimentação e depois de alimentar, principalmente alimentar e deitar. Ou seja, uma dor na região de decúbito dorsal. E além dessa dor característica da azia, nós também teremos, por exemplo, a disfagia, que é a dificuldade de deglutir, a odinofagia, que é dor ao deglutir, a regurgitação, que é o retorno do alimento, eruptação, que é conhecido por arroto, a solução, o soluço, que é uma reação do diafragma, a cialose, que é o excesso de salivação, hematêmese, que é o sangramento do trato gastrointestinal pelo vômito, aquele vômito com sangue, que pode ser também uma hemorragia digestiva alta. Já no caso do estômago,
Podemos ter sinais e sintomas como a dor epigástrica, dor por gastrite, câncer, úlceras pépticas. E nós temos também a dispepsia, que é uma dor na região epigástrica associada a outros sintomas. Ela pode ser por causa de uma plenitude pós-prandial, que é aquela sensação de você estar muito cheio, aquela saciedade precoce, epigastralgia e sensação de queimação. Ela pode apresentar também sintomas como náuseas e vômitos e a hematêmese. Passando para a região dos flancos, os rins serão os principais órgãos deste local. E seus principais sinais e sintomas são alterações, por exemplo, da micção do volume urinário, com alguns termos semiológicos agora: a oligúria, que é a pouca urina, a anúria, que é a ausência dela, poliúria, que é o excesso, disúria, que é o desconforto ao urinar, urgência, que é a sensação súbita de urinar, aquele desespero para urinar, polaciúria, que é o aumento da frequência das idas ao banheiro, sem necessariamente aumentar o volume urinário diário, hesitação, que é quando o paciente vai ao banheiro, mas demora um tempo para iniciar o primeiro jato. Nós temos a noctúria, que é o aumento da frequência de ir ao banheiro à noite. Nós temos a retenção urinária, que é quando nós vamos ao banheiro, temos vontade, só que não conseguimos urinar. E a incontinência, que é a perda involuntária da urina, que é muito acometida nos idosos. E, além disso tudo dito, nós também podemos observar algumas alterações na cor e o aspecto da urina. Por exemplo, a urina avermelhada pode nos levar a pensar em hematúria, que é o sangue presente na urina. A urina turva, que pode ser causada por piúria, que é a presença do pus. A urina espumada, geralmente, é pela presença excessiva de proteínas nela, que é a proteinúria. E também podemos perceber alterações no cheiro da urina. Quando está muito forte, geralmente é devido a uma concentração maior dela. E uma dor nos rins, que é um sinal e sintoma muito, muito importante, ele pode nos evidenciar uma infecção ou inflamação. Normalmente ela não é uma dor muito intensa e ela se localiza nos flancos ou na região do dorso. Por exemplo, a nefrolitíase, que é o cálculo renal, ela é uma causa muito comum da dor. E essa dor pode descer para a região inguinal, testículos ou grandes lábios, no caso das mulheres. Um sinal que pode nos ajudar em alguma inflamação renal é o sinal de Giordano. Esse sinal de Giordano, ele consiste em uma leve batida da mão na região dos flancos, mas na região posterior, como se fosse nas costas, para vocês entenderem. Vocês vão dar uma espécie de leve soco nessa região e, em caso de dor, ou seja, do sinal positivo, vocês podem pensar em alguma inflamação do rim. Passando então para o hipogástrio, nós vamos ter principalmente a bexiga. E os sinais e sintomas delas vão ser muito similares aos renais. Ou seja, retenção urinária, urgência, disúria e as alterações gerais previamente ditas. Além desses sintomas parecidos com os dos rins, pode-se ter uma dor na região suprapúbica ou na região hipogástrio. Nós podemos também perceber uma massa palpável, que nós chamamos de beijinhoma, que ela é devida à distensão da bexiga. Agora, nós falaremos das fossas ilíacas, mas nessa região, a gente vai prevalecer agora, nessa aula, mais a fossa ilíaca direita. Por quê? Porque ela vai estar presente o apêndice.
O apêndice, em caso de dor, pode nos indicar apendicite. E numa apresentação clínica, por exemplo, na anamnese, os sinais e sintomas prevalentes é a dor que começou na região umbilical, ou seja, uma dor periumbilical, que ela vai evoluir para as dores mais localizadas, como na fossa ilíaca direita. Além disso, o paciente pode apresentar anorexia, náuseas, vômitos e febre baixa. E nós temos que ter cuidado, porque a sua localização é variada e o apêndice pode gerar padrões variados de dor, ou seja, ela pode se radiar para a região lombar, para o hipocôndrio direito ou para a região hipogástria. E por isso nós temos que ter algumas observações, que temos que evidenciar, por exemplo, o sinal de Blumberg, que é uma dor com a descompressão súbita no ponto do McBurney, que esse ponto é um ponto localizado bem na fossa ilíaca direita. Ou seja, você vai comprimir e fazer uma descompressão súbita. Se o paciente sentir uma dor muito grande, vai ser sinal de Blumberg positivo, isso vai ser um grande indicativo do apendicite. Além do sinal de Blumberg, nós vamos ter o sinal de Hovsing, que vai ser uma descompressão súbita, só que nesse caso vai ser na fossa ilíaca esquerda. E essa descompressão na fossa ilíaca esquerda vai gerar uma dor muito grande na fossa ilíaca direita. Além do Hovsing, nós temos o sinal de Lenander, que é uma temperatura retal maior que a temperatura axilar em mais de 1 grau Celsius. E outro sinal também importante é o sinal de Dunphy, que é uma dor na fossa ilíaca direita, onde está presente o apêndice, com piora da tosse. Ou seja, você vai pedir para o paciente tossir e se ele sentir uma dor na fossa ilíaca direita, vai ser sinal de Dunphy positivo. Passando essa parte, agora nós falaríamos um pouco sobre o exame físico na semiologia do abdômen, O exame físico feito no abdômen do paciente, ele é o único feito em uma ordem diferente. Nele, nós fazemos a inspeção primeiro, depois a ausculta, após a ausculta, percussão e, por fim, a palpação. Agora, eu vou falar um pouco de cada uma, começando pela inspeção, que é a primeira. Nela, nós vamos olhar a forma do abdômen. Se ele é simétrico, se é plano. Por exemplo, em pessoas muito magras, nós vemos um abdômen escavado. Já em pessoas com ascite, nós identificamos um abdômen globoso. Nos abdômenes com uma massa palpável, nós falamos que ele é assimétrico. Nós podemos também identificar presenças de hérnias ou de diástase. As hérnias, elas são a saída do conteúdo abdominal por um espaço de fraqueza da parede, e a diástase é o afastamento do reto abdominal. Para exemplificar, podemos falar sobre a barriga pós-gravidez. Ela é normalmente só um problema estético, mas a diástase ela pode predispor uma hérnia. Então, a diástase no futuro pode se formar uma hérnia. E uma forma de diferenciar as duas, nós podemos pedir para que o paciente faça a manobra de Valsalva. E essa manobra, ela se consiste em pedir para o paciente assoprar ou tossir, fazer algum movimento de expulsão do ar com um esforço. Ou seja, é pedir para que o paciente tossa ou assopre com a boca dele tampada. Pedir para ele colocar a mão em frente à sua boca e que ele assopre. Caso saia esse conteúdo abdominal, aí nós diremos que esse paciente ele tenha hérnia. E além disso tudo dito, nós devemos olhar para o paciente de uma forma geral a fim de procurar alguma lesão, alguma cicatriz, algum sinal logístico, uma distribuição anormal de pelos, a circulação colateral. E dessa forma, nós conseguimos verificar, por exemplo, o movimento da respiração, movimentos peristálticos, que não é comum ver
mas pode haver, e a presença de pulsações anormais também. Por fim, na inspeção, nós podemos verificar presença de hemorragias, e elas são classificadas. Por exemplo, as hemorragias periumbilicais, elas são chamadas de hemorragia de Cullen, e geralmente elas são associadas à pancreatite, mas não é exclusiva dela. Ou então pode haver hemorragias na região do flancos, que vai se chamar hemorragia de Gray-Turner. Passando da inspeção e indo para a ausculta, é muito importante dizer que ela deve ser realizada antes da palpação, porque ela pode aumentar os ruídos hidroaéreos, que são o barulho que os movimentos peristálticos eles realizam. E por isso nós devemos auscultar todos esses ruídos. O ideal é que nós auscultemos cada quadrante do abdômen durante 1 minuto. E o normal é que nós auscultemos, no mínimo 3 ruídos hidroaéreos. E além dos ruídos hidroaéreos, nós podemos verificar, por exemplo, sopros, procurando, por exemplo, na aorta abdominal, nas ilíacas ou nas femorais. E passando pela ausculta, nós vamos então para a percussão. Ela vai nos auxiliar bastante para delimitar as regiões e identificar os órgãos maciços e a localização deles. Nós devemos então fazer uma percussão dígito-digital, que é bater a ponta do dedo uma na outra, e nós vamos auscultar sons maciços, por exemplo, no fígado e no baço, e ela vai nos auxiliar a, por exemplo, a ver o tamanho do fígado, vendo a hepatimetria, e sempre lembrando de fazer a percussão de cima para baixo. E devemos verificar, devemos saber, na verdade, a diferença do som timpânico e do som maciço. O som timpânico, ele está presente em órgãos que apresentam ar, ou seja, ele é escutado na maioria do abdômen, não só no órgão, mas em qualquer região que tenha a presença de ar. Já o som maciço, ele é presente numa região de massa ou líquido. Por exemplo, caso ocorra um derrame pleural, a percussão do local vai ser maciça, enquanto deveria ser timpânica. Temos uma observação agora, que é o piparote. Ele é feito para ver a presença de líquido na cavidade abdominal. Como que ele é feito? Com a mão espalmada na região lateral do abdômen, nós vamos pedir para que ou o paciente mesmo ou um ajudante coloque a mão pressionando levemente a linha mediana do abdômen, e nós daremos um peteleco na região lateral oposta a que está essa mão. E vamos ver se nós conseguimos sentir uma espécie de uma onda chegando na outra região com a mão espalmada. Isso vai nos evidenciar a presença do líquido na cavidade abdominal, que vai ser feito por essa onda. Outra coisa que podemos perceber também é a maciez móvel, que, por exemplo, quando nós temos a ascite, nós teremos um som maciço naquela região. Só que para nós entendermos se é uma massa ou se é líquida, nós vamos pedir para que o paciente fique em decúbito lateral, ou seja, ele vira de lado, e nós repetiremos a percussão naquele mesmo local. Se mudar o som, é porque é líquido. Se continuar o mesmo som, é sólido. E um tipo de percussão que já foi previamente dita para analisar problemas renais é o sinal de Giordano, que como eu disse, é o punho-percussão na região póstero-inferior direita, para verificar algum problema renal. Ou seja, vai ser aquele soquinho que nós daremos na região da fossa ilíaca, só que atrás, para verificar se o paciente está com pielonefrite, por exemplo. E por fim, nós falaremos da palpação. A palpação ela tem a superficial e a profunda. A superficial ela consiste para nós observarmos, por exemplo, a tensão da parede, que o normal dela é ser normotensa,
analisar a espessura da pele, o subcutâneo e a presença de dor, porque é diferenciado, né, na palpação superficial e profunda a questão da dor, e a temperatura, ou então até a presença de hérnia, como eu já tinha dito anteriormente na inspeção. Já na palpação profunda, nós vamos procurar os órgãos, é claro, aqueles palpáveis, verificar se tem visceromegalias ou então até massas palpáveis. E dessas massas nós poderemos ver a consistência, o tamanho, a mobilidade, que isso vai diferenciar muito, por exemplo, para saber se é uma massa maligna ou não. E na palpação, nós temos alguns pontos dolorosos, muito importantes, e que nós vamos dever saber. Que, por exemplo, o ponto epigastro, que ele é um ponto que ele fica no meio da linha que vai ligar o seu externo na sua cicatriz umbilical. Normalmente vai ser um ponto que vai estar doloroso, né, doendo, quando tem algum cometimento no estômago. Já o ponto cístico, ele é um ponto que vai estar no rebordo costal com a margem lateral do reto abdominal. Agora nós teremos os pontos uretrais, que eles vão indicar a presença de cálculos. Ele é um ponto no nível da cicatriz umbilical, indo para as crises ilíacas. Já o ponto do apêndice, nós vamos traçar uma linha imaginária da cicatriz umbilical até a crista ilíaca. E nós vamos dividir essa linha imaginária em 3. O ponto do apêndice, ela vai ser a junção do terço lateral com os 2 terços médios. Agora nós falaremos um pouco sobre os órgãos palpáveis. O primeiro que nós falaremos é o fígado, que neles nós vamos procurar a borda, olhar se tem presença de nódulos ou massas, se há dor, a palpação profunda, né, é claro, e a consistência do fígado. Já a vesícula, ela normalmente, ela não é palpável, mas se ela tiver alguma inflamação, nós teremos o sinal de Murphy positivo. E a vesícula, em pacientes caquéticos, elas podem ser palpáveis. Aí elas vão ter o nome de vesícula de Courvoisier, não sei a pronúncia certinha. Já o baço, ele é difícil de palpar, não impossível. Então, se nós pedirmos para que o paciente fique em decúbito lateral direito, nós teremos uma facilidade maior para tentar palpá-lo. Já o estômago, o esôfago e o pâncreas não são palpáveis. O rim é palpável, mas para nós verificarmos alguma inflamação nele, por exemplo, nós utilizaremos mais do sinal de Giordano. E por fim, para exemplificar, como nós escreveremos um prontuário normal? Nós vamos ter que escrever como se fosse tudo o que nós vimos fosse ígido. Ou seja, eu vou exemplificar. É um prontuário normal. Abdômen plano e simétrico, sem cicatriz ou lesões, peristalse normal e presente nos 4 quadrantes, ausência de sopros, epantimetria medindo cerca de 10 centímetros no lobo direito, trauba livre, timpanismo presente no restante do abdômen, abdômen indolor à palpação superficial e profunda, ausências de massas e visceromegalias palpáveis. Passando de slide, nós falaremos agora especificamente da semiologia do intestino. E começaremos então com a anamnese. O que é muito importante que saibamos na anamnese? A idade do paciente, o sexo, a raça, a procedência. Por exemplo, se o paciente viajou, ele pode ter comido alguma comida que causa alguma irritação intestinal, ou então ele tenha comido algum alimento que tenha provocado alguma certa alergia. Nós teremos que saber seus antecedentes pessoais, se ele já teve algum tratamento ou operações prévias, se ele já foi internado por algum motivo, etilismo, uso de medicamentos, história familiar. Dentro da história familiar, saber sobre doenças nas famílias,
etilismo e tabagismo na família. E nós também temos que saber muito sobre a dieta do paciente. É claro que nós não somos nutricionistas, mas nós temos o dever de saber as questões nutricionais gerais do paciente. E é muito importante salientar sobre os aspectos emocionais dele, seus fatores emocionais, porque esses fatores eles influenciam muito em seus hábitos intestinais. Por exemplo, quando nós estamos muito ansiosos para uma prova, alguma coisa assim, é muito normal que tenhamos, por exemplo, uma diarreia. Especificando agora, no intestino delgado, nós falaremos sobre os sinais e sintomas mais prevalentes também. E vou começar com a diarreia, que nós estávamos falando agora. E ela é uma manifestação muito comum. E ela pode vir em diversas formas, como a diarreia osmótica, que é um defeito na digestão, ou então uma má absorção dos nutrientes. A diarreia secretora, que ela é um aumento da secreção de água e eletrólitos. A diarreia exudativa, que é pelo aumento da permeabilidade da mucosa intestinal. Pode ser uma presença de inflamação, neoplasia ou isquemia. Pode ser uma diarreia motora, que é devido ao hipertiroidismo. Na diarreia é muito importante que nós perguntamos direitinho essa queixa. O volume, a frequência, a consistência das fezes, o aspecto, a coloração, que horas do dia que ela mais ocorre. E passando para isso, nós vamos para a esteatorreia, que ela é um aumento de gordura nas fezes. Ela pode ocorrer devido a várias coisas. Uma delas é pela má absorção secundária de lipídios. E ela vem acompanhada de um aumento de gases no intestino grosso. E isso pode gerar cólicas na região periumbilical, distensão abdominal, mais flatulências. E ela pode gerar. As fezes características da esteatorreia são fezes volumosas, brilhantes, flutuantes. Assim, depois dá para ver no vaso elas flutuando. E a presença de gotas ou placas de gorduras no vaso. Realmente tem a visualização dessas placas gordurosas. Ela pode acompanhar do paciente se queixar de fraqueza, fadiga, perda de peso. E essa esteatorreia também pode dar sinais de carência de vitaminas K, D, E e A. E aí nós temos uma dica para saber quais são as vitaminas lipossolúveis, que é fazer a seguinte pergunta: cadê a gordura? Cadê? K-A-D-E. Isso é só uma dica para ajudar a gente a memorizar quais são essas vitaminas lipossolúveis. E é por isso que são evidenciadas carências delas em casos de esteatorreia. Passando para o próximo tópico, é a dor abdominal, que é uma queixa muito presente na simologia do intestino delgado. E é muito importante a gente perguntar a localização certinha da dor, se ela irradia, qual a intensidade, quando e como essa dor começou, fator de melhora e piora, manifestações associadas, saber se o paciente tomou algum remédio para essa dor, se melhorou, se piorou, se não ocorreu nada. E seguindo adiante, nós teremos também uma queixa, que é a distensão abdominal, que pode ser associada à flatulência e dispepsia. Além dessa distensão abdominal, nós temos a hemorragia digestiva, que é mais comum em manifestações do intestino grosso e não do delgado. Além dessa hemorragia digestiva, nós também temos a perda de peso. Passando por exame físico do intestino delgado, nós vamos ter que observar primeiramente a caquexia, que é o grau extremo de enfraquecimento, se há presença da caquexia, a coiloniquia, o edema, que vai poder ser um sinal de anemia, que vai ter aquela unha em forma de colher. Nós vamos ter que analisar a pele,
ver se tem algumas manchas que podem ser sinais de parasitose. Por exemplo, o pano branco ascaridíase. Nós vamos verificar os pelos e alterações neurológicas que podem indicar algum sinal de carência de vitaminas. Além disso, nós vamos verificar o tipo de abdômen, como foi previamente dito, se é escavado ou se ele é globoso. Nós vamos verificar se tem movimentos peristálticos visíveis, que ele vai ser mais fácil de visualizar próximo da cicatriz umbilical e que ela pode significar algum tipo de obstrução intestinal lá. Na palpação superficial, a gente pode ter hipotrofia da parede ou aumento da tensão. Podemos ter hipertonia ou identificação da defesa abdominal. Quando a gente for colocar a mão, vai acontecer uma tensão maior que nós chamamos de defesa abdominal. Já na palpação profunda, nós vamos aproveitar a fase expiratória do paciente, ou seja, nós vamos pedir para que o paciente expire para a gente ficar mais fácil a palpação do intestino delgado. No caso, a gente pode verificar também a presença do hipertimpanismo no intestino delgado. Isso seria devido a distensões de alças, ou seja, quanto maior o som timpânico, maior a presença de gases. E vai estar principalmente na região da fossa ilíaca direita. Já a distensão associada à submaciez, nós poderemos verificar que tem um aumento de líquido naquela região. Isso vai indicar uma má absorção acentuada, mas principalmente devido ao grosso, intestino grosso, e não ao delgado. E na ausculta nós vamos verificar a presença de gases, que são os fluidos hidroaéreos já previamente ditos. Passando agora para a semiologia do intestino grosso, nós vamos também começar pelos sinais e sintomas mais presentes. E vai ser muito parecido com o intestino delgado, mas vamos por tópicos. Primeiro vai ser a dor, que a gente vai poder ver se ela é subjetiva, se ela é abdominal ou perineal. Nós vamos ver a presença de tenismo, que é uma sensação de dor no reto e no períneo, que acompanha com uma vontade de defecar. Mas quando você chega no banheiro, há uma eliminação de quantidade mínima de fezes. Saber se o paciente está com disenteria, que é a presença de diarreias, cólicas intensas, se as fezes estão com muco ou mucossanguinolentas. Saber se nós temos que diferenciar se a diarreia é alta ou baixa, se é no intestino, ou seja, se a diarreia for alta no intestino grosso, se ela for baixa no intestino delgado. Mudança do ritmo intestinal do paciente. Nós temos que pensar em obstipação intestinal, analisar se o paciente está com obstipação intestinal, que é saber se o paciente está com mais de 48 horas sem ir no banheiro, sem evacuar. Nós temos que saber que as consistências das fezes, se elas são mais duras, se elas estão ressecadas, o formato delas. Ou então, por exemplo, nós temos que perguntar também para o paciente se ele está com sangramento anal. E esse sangramento anal pode significar a presença de hemorroidas. Nós temos que perguntar se ele está com prurido anal, que é a coceira, que é muito característico na presença de enterobíase, que é muito prevalente em crianças. E perguntar também se o paciente está com anemia, fraqueza, ou se ele está emagrecendo sem mudanças de hábitos nutricionais. Partindo então para o exame físico, nós vamos começar pela inspeção, vendo a forma, o volume, se tem movimentos peristálticos. Na ausculta, verificar se tem 3 a 4 ruídos hidroaéreos. Na palpação, nós iremos da fossa ilíaca direita para a esquerda, onde está presente o cólon sigmoide. E se nós conseguimos perceber a presença de um fecaloma pela palpação, nós vamos dizer que o paciente está com sinal de Gersony positivo.
A percussão, nós vamos começar na fossa ilíaca direita e nós deveremos ter ruídos timpânicos ou submaciços. E para finalizar, vamos falar agora sobre o exame proctológico. Ele é um exame que realizamos nos homens a partir de 50 anos e vamos começar esse exame explicando tudo certinho para o paciente, sempre explicando direitinho o que você vai fazer, qual é o seu próximo movimento. E nós vamos primeiramente pedir para que o paciente fique, pode ser em duas posições, ou na posição lateral de Sims, ou na posição genopeitoral. E vamos começar pela inspeção. Na inspeção, a gente vai verificar se o paciente tem alguma tumoração, algum abscesso, alguma fissura ou prolapso retal. E por esse exame, nós conseguimos identificar cerca de 50% das neoplasias malignas no intestino grosso, porque elas ficam localizadas nos retos. E como nós vamos fazer esse toque retal? Nós vamos realizar movimentos rotatórios a fim de verificar o tônus do esfíncter, verificar se há presença de sangue, verificar se as paredes estão lisas e sem abalamentos, se há massas. Se não tiver nada disso, vai ser um exame normal. E terminando o toque retal, nós vamos passar para o último tópico da aula, que vão ser os sinais importantes, que todos nós devemos saber. Muitos deles já falamos previamente, só que é sempre bom relembrá-los. Primeiro, vai ser o sinal de Bloomberg, que é a dor e descompressão brusca do ponto de McBurney, para nós identificarmos o apendicite. O sinal de Hovzink, que é a dor na fossa ilíaca direita, a palpação da fossa ilíaca esquerda, que também é para verificar a presença de apendicite. O sinal de Dunphy, que é a dor na fossa ilíaca direita com pior da tosse, também para verificar a presença do apendicite. O sinal de Pessoas, que é uma dor à extensão do membro inferior direito. O sinal de obturador, que é a dor à rotação externa do músculo inferior direito fletido. O sinal de Lenander, que é a temperatura renal maior que a temperatura axilar em mais de 1 grau Celsius, que também serve para evidenciar o apendicite. O sinal de Kerr, que é uma dor aguda no ombro devido à presença de sangue ou outros irritantes na cavidade peritoneal homolateral do paciente. O sinal de Murphy, que é a descompressão do ponto cístico na inspiração. E o sinal de Carney, que é o aumento da dor quando se exerce tensão sobre a parede abdominal. E finalmente teremos essas referências, que foram os materiais utilizados nessa aula. E eu gostaria de agradecer muito a atenção de todos vocês. Espero que tenham gostado e que tenham aprendido bastante com essa aula. Muito obrigado.